Boa noite para toda a igreja. Prazer podermos estar juntos aqui na casa de Deus, louvando e adorando o nome do nosso Senhor. Uma boa noite também aos nossos amigos que nos assistem através da internet. Que onde quer que você esteja, você possa receber a paz do Senhor Jesus no seu coração e na sua vida. Eu vou começar contando para vocês uma história. 1993. Alguém lembra algo especial que aconteceu nesse ano? Eu lembro. Para ser mais preciso, no mês de outubro, próximo ao Dia das Crianças. Nesse ano, embora eu seja aqui do Rio Grande do Sul, de Carazinho, uma cidade aqui do interior, minha família e eu, nós morávamos em Goiânia. E eu tinha 9 anos de idade. E a minha mãe se aproximou do meu irmão e de mim antes do Dia das Crianças, no mês de outubro, e disse assim: filhos, nesse ano eu vou dar para vocês o melhor presente da vida. O melhor presente que eu já dei para vocês, eu vou dar nesse Dia das Crianças. E nós ficamos muito empolgados, muito entusiasmados. Que presente seria esse? O que a mãe ia dar para nós? Nós já tínhamos bicicleta, a gente tinha videogame. Na minha época, os meninos gostavam de brincar com uns bonequinhos assim que chamavam Comandos em Ação. Nós tínhamos alguns deles. O que será que a mãe ia dar? E então, meu irmão e eu chegamos a uma conclusão, que ela iria nos dar algo que nós não conhecíamos na nossa cidade, mas agora ao mudar para uma cidade grande, ao visitar shopping centers, aquelas lojas de brinquedos gigantes que ficam nos shopping centers, então nós entendemos, só pode ser esse brinquedo, que estava na frente da loja de brinquedos shopping center. E nós tínhamos certeza que naquele Dia das Crianças nós íamos ganhar um quadriciclo motorizado para crianças. Não tinha nenhuma dúvida, ia ser esse o presente. Criança não sabe muito do valor. Já passaram alguns anos e se você vai a alguma loja de brinquedo grande, ainda tem esse modelo de brinquedo bem na frente, são caríssimos. Mas criança não sabe muito de preço e a mãe falou que ia ser o melhor presente. Se ela falou que ia ser o melhor presente, com certeza ia ser. E obviamente ia ser um quadriciclo. A nossa dúvida era só se ia ser um para cada um ou um para os dois brincarem juntos. Essa era a grande dúvida. Chegou o Dia das Crianças. Nós nos acordamos animados, empolgados, entusiasmados e fomos correndo até a mãe e falamos: mãe, cadê o presente? Cadê o presente? Mãe, o presente do Dia das Crianças. E ela falou: é verdade, hoje é o Dia das Crianças. Mãe, cadê o presente, o presente? E ela: tá bom, eu vou buscar. E a partir daí a coisa começou a ficar um pouco estranha, porque ela foi buscar o presente dentro do quarto. E aí nós pensamos: como assim dentro do quarto? Como é que a gente não viu? Onde será que ela escondeu? Mas piorou ainda mais, ela abriu o guarda-roupa. Não, aí tem alguma coisa errada, como é que o quadriciclo vai caber dentro do guarda-roupa? E piorou ainda mais, ela saiu com 2 pacotes desse tamanho da mão dela. Mas a esperança de criança é a última que morre literalmente. E eu já estava pensando que ali dentro daquela caixinha tinha a chave do quadriciclo. E lá do lado de fora estava o quadriciclo, com o top em cima para a gente brincar e tudo mais. E a minha mãe deu primeiro para o meu irmão mais velho, depois para mim, e falou: filho, aqui está o melhor presente que eu já dei para você até agora. E rapidamente eu peguei aquele pacote, rasguei o papel de presente que tinha ali, para ver qual seria o melhor presente da vida. E quando eu abri o meu pacote, dentro dele estava esta Bíblia aqui. Exatamente essa Bíblia aqui. Essa é uma Bíblia que você pode ver que ela é bastante antiga. Ela é daquele tempo quando a Bíblia era cor-de-rosa por aqui. Ela tem também esses marcadores especiais que ajudam você a achar os textos da Bíblia mais rápido. Eles agrupam os livros da Bíblia de 3 em 3 e fica bem fácil de você encontrar. Essa Bíblia minha mãe comprou com uma capa especial também, com zíper, com bolsinho aqui. Era uma Bíblia especial. E aqui, na primeira folha da Bíblia, ela, pode ver que ela está meia velha assim, né? Ela escreveu aqui a dedicatória, e ela escreveu assim: João Francisco, seja este o melhor presente da tua infância, tua mãe, e ela assinou, Lourdes Maria aqui, e datou, 12 de outubro de 1993. Seja este o melhor presente da tua infância. O que ela não sabia é que não seria apenas o melhor presente da infância, mas se tornaria o melhor presente da vida toda. Com essa Bíblia aqui, eu tive muitas experiências com Deus.
Eu lembro que o meu primeiro ano bíblico juvenil eu fiz nessa Bíblia. Aquele ano bíblico um pouquinho diferenciado, com os capítulos principais ali para o público juvenil. Depois eu fiz outros. Depois o primeiro ano bíblico inteiro de ler a Bíblia toda, eu li nessa Bíblia aqui. Depois li ela toda mais algumas vezes. Com essa Bíblia aqui, eu era o campeão dos concursos bíblicos de JA de achar o texto mais rápido. Ninguém achava texto mais rápido que eu. Claro que tinha esses facilitadores aqui que ajudavam, né? Mas mesmo assim, eu ganhava os concursos de achar o texto da Bíblia mais rápido. Essa Bíblia aqui, eu usei para dar o meu primeiro estudo bíblico, formando uma dupla missionária juvenil, pré-adolescente, primeiro estudo bíblico. E essa Bíblia aqui eu usei também para ganhar a primeira pessoa para Jesus, quando eu era adolescente. Primeira pessoa que eu estudei a Bíblia, que se batizou, eu usei essa Bíblia aqui para ganhar ela para Jesus. E depois, aos 17 anos, quando eu saí da minha cidade natal para ir à UNASP estudar teologia, entre as malas e as coisas que eu levei, eu coloquei essa Bíblia aqui. E ela me acompanhou durante os 4 anos da faculdade de teologia, e tem muitas anotações nos espaços em branco, em volta do texto da Bíblia, anotações das aulas, conceitos que os professores explicavam, tudo nesta Bíblia aqui. Obviamente, ela não é mais a minha Bíblia que me acompanha no dia a dia. Não uso mais ela para devoção pessoal e nem uso mais ela para o exercício do ministério. Eu tenho ela na minha biblioteca e tenho ela com um carinho muito especial, porque foi o presente que minha mãe deu no Dia das Crianças de 1993, dizendo que seria o melhor presente da minha infância. A Bíblia é esse livro extraordinário e maravilhoso. A própria Bíblia, falando sobre si, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E justamente essa é a função da Bíblia, iluminar o nosso caminho, iluminar a nossa vida, nos conduzir nesse mundo de trevas até o Senhor Jesus e nos levar para a vida eterna. Porém, a Bíblia não tem poder em si só. Fisicamente olhando, ela nada mais é do que papel e tinta. Fisicamente é exatamente isso que a Bíblia é. A Bíblia não tem um poder místico, misterioso, de deixar aberto em um capítulo da Bíblia sobre a mesa da sala, ou uma menorzinha colocada sobre o porta-luva do carro. Não existe nenhum tipo de poder assim na Bíblia. A Bíblia só tem poder quando ela é aberta, lida, estudada. Aí sim ela tem poder porque ela se torna a palavra de Deus para nós, é Deus falando conosco através da Bíblia. E aí sim ela se torna o livro mais poderoso de todo esse mundo. E na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos um recurso extraordinário, maravilhoso, para o estudo da Bíblia Sagrada, que é a lição da escola sabatina. A lição da escola sabatina, desde os bebês, no rol do berço, até os adultos, ela é a ferramenta melhor que a nossa igreja tem para nos levar ao estudo da Bíblia, ao crescimento espiritual, ao conhecimento da palavra de Deus. E é algo que é acesso a todos os membros da igreja, de maneira muito fácil, muito tranquila e de fácil acesso. E uma vez por ano, como já mencionado pelo pastor José, uma vez por ano a igreja trabalha um projeto chamado Projeto Maná, que é um mutirão de assinaturas da lição da escola sabatina. E nessa noite eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 16, e nós vamos meditar brevemente sobre o milagre que aconteceu no deserto, quando Deus alimentou o seu povo com o maná. E nós vamos tirar lições do deserto para a nossa vida particular nessa noite, e de maneira específica para a importância do estudo da Bíblia e do estudo da lição da escola sabatina. Se aqui fosse uma escola e eu pudesse dar um tema de casa para vocês, o tema de casa seria que vocês não poderiam dormir essa noite sem ler todo o capítulo 16 de Êxodo, antes de dormir. Antes de dormir, ao invés de ficar lá vendo o celular ou outra coisa, vocês leriam o Êxodo capítulo 16. Então, se não fosse uma igreja, fosse uma sala de aula, e se eu não fosse um pastor, fosse um professor, e você não fosse um membro, fosse um aluno, esse seria o seu tema de casa. Você vai ganhar muito ao ler, estudar e meditar nesse capítulo. É um capítulo que mostra o poder de Deus, a provisão de Deus. Tem lições extraordinárias sobre a guarda do sábado, tudo em Êxodo capítulo 16. O tempo que já foi colocado aqui para eu não me perder, não é? E obrigado por isso.
o tempo não permite que nós leiamos todo o capítulo. Então, nós vamos ler 4 versículos e tirar 5 lições para a nossa vida. Vamos começar com o versículo 4. Diz a Bíblia assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Primeira lição que nós podemos aprender sobre o maná do deserto é que o pão que verdadeiramente alimenta é o pão que Deus dá. O pão que verdadeiramente alimenta é o pão que Deus dá. Na Bíblia, não existe uma descrição biológica do pão maná. Quais eram os nutrientes, qual era a composição química, biológica. Não existe nenhum tipo de descrição disso. Nos escritos de Ellen White também não encontramos nada sobre isso, mas uma coisa é fato. O pão que Deus dava, o maná, tinha todos os nutrientes necessários para fazer com que o povo tivesse força e energia para viver 40 anos peregrinando pelo deserto. Esse era o alimento deles. O deserto é extremamente quente de dia, extremamente frio de noite, não tem agricultura, não tem frutas, não tem água, situações extremas. Como sobreviver, como aguentar 40 anos? E eles foram alimentados pelo pão que Deus dava. E o pão que verdadeiramente alimenta é o pão que Deus dá. Aqui nós podemos trazer para a primeira lição espiritual para a nossa vida. Com o que você tem alimentado a sua vida espiritual? Nós nos alimentamos com aquilo que nós colocamos para dentro de nós, através dos nossos olhos e dos demais sentidos. Aquilo que nós colocamos dentro da nossa mente. E hoje nós vivemos em uma época onde existe um fácil acesso a meios de comunicação. Hoje, a maioria das pessoas, eu imagino que, se não todos vocês, a maioria de vocês, deve ter uma televisão em casa. E possivelmente uma televisão relativamente grande. E com acesso a vários canais. Hoje, mesmo que você não tenha uma TV a cabo ou por satélite, só de você colocar uma antena já tem uma porção de canais para se assistir. Quando eu era pequeno não era assim. Lá em casa tinha uma TV só. No início era preta e branca, depois foi trocado por uma colorida. E só pegava 2 canais. Aliás, dizer que pegava 2 canais é ser gracioso com a TV. Ela pegava um canal, e aí quando trocava para o outro, alguém tinha que ir lá fora. Aí tinha uma taquara comprida assim, com uma espinha de peixe em cima, que era uma antena. Aqueles mais velhos, ou melhor, aqueles mais sábios entenderão, né? Estão até rindo. Por trás da máscara vocês estão rindo, né? E aí a pessoa ficava girando assim, e falava, mais, deu! Porque se passasse ali... Ei, Rosinha, não te entrega. Se passasse ali, não é? Ficava tudo nublado. Um jogo de futebol tinha uns 2, 3 times ali. Mas hoje não, todo mundo tem uma TV, acesso a muitos canais. Hoje é muito comum as pessoas terem computador em casa com acesso à internet. Até mesmo celular. Você está na fila de um mercado, você está na fila de um ônibus, você está em qualquer lugar, as pessoas estão ali com acesso à internet. E é muito conteúdo. Hoje nós conhecemos e temos acesso aos streamings de vídeo. E ali existem centenas de filmes, de séries, de documentários, de coisa para se assistir. E toda essa facilidade de acesso à comunicação, não estou aqui dizendo que isso é ruim, que é terrível, que é espantoso, que é pecado, que não é isso. Mas tudo isso pode nos fazer gastar tempo demais com essas coisas que não são alimento sólido que vem de Deus e não nos restar um tempo de qualidade para nos alimentar da palavra de Deus. Muita gente tem uma facilidade extrema para assistir um jogo de futebol que leva entre o intervalo e os 2 tempos, umas 2 horas praticamente, mas muita dificuldade de ler a Bíblia. Há um tempo atrás se promovia o ano bíblico, que eram 3 capítulos por dia e 5 aos sábados. Mas hoje se promove o Reavivados pela Palavra, que é 1 capítulo só por dia, ficou mais curto. E mesmo assim tem gente que não consegue ler. Consegue se alimentar de tudo, tudo é muito fácil, mas quando é a palavra de Deus, há dificuldade. Por isso, queridos, nós precisamos nos lembrar que o pão que verdadeiramente alimenta é o pão que Deus dá. Nós precisamos dedicar tempo de qualidade, todos os dias, para estar na presença de Deus e para nos alimentarmos do pão da vida. E isso tem a ver com decisão, isso tem a ver com prática, isso tem a ver com rotina,
isso tem a ver com metodologia que a gente usa na nossa própria vida. E que nós devemos sempre ir crescendo e avançando mais para nos alimentarmos do pão que alimenta. Nós também, não se enganem, nós também estamos vivendo num deserto desse mundo, caminhando para a terra prometida, a Canaã celestial. E o nosso maná é a palavra de Deus. Por isso nós devemos todos os dias nos alimentar da palavra de Deus. O pão que verdadeiramente alimenta é o pão que Deus dá. A segunda lição sai do mesmo versículo, 4, que nós lemos. E a segunda lição é que o maná devia ser colhido todos os dias. Por quê? Porque o pão que te alimenta hoje não mata a fome de amanhã. É ou não é verdade? O pão que te alimenta hoje não mata a fome de amanhã. É bem possível que você tenha almoçado hoje. E amanhã, se você não fizer um jejum espiritual ou um jejum por algum motivo de saúde, você vai almoçar de novo. A quem queremos enganar? É bem possível que depois do almoço você já tenha comido alguma coisa, ou feito um lanchinho antes de vir para a igreja. E tem gente que come o dia inteiro, não deve, né? Mas come o tempo todo. A comida de um dia não sustenta para o outro, no outro tem que comer de novo. Fisicamente, precisamos nos alimentar todos os dias, senão a nossa vida vai definhar e nós iremos morrer. E espiritualmente não é diferente. Nós precisamos nos alimentar do pão celestial, da palavra de Deus, todos os dias. E a lição da escola sabatina nos ajuda a isso, porque ela nos policia para estudarmos a Bíblia todo dia. Quando você pega a lição da escola sabatina, ela está dividida por dias: sábado à tarde, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não se enganem que o alimento espiritual que você recebe de trás desse púlpito, no sábado pela manhã ou em algum outro culto, por melhor que seja o sermão pregado, não se engane que ele vai te alimentar por muito tempo. O pão que te alimenta hoje não mata a fome de amanhã. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias estudarmos a Bíblia, todos os dias orarmos, todos os dias buscarmos a Deus. Nós não podemos ficar um dia sequer sem acesso à palavra de Deus. Terceira e quarta lições, versículos 15 e 16. Verso 15. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 homer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tornará para os que se acharem na sua casa. Terceira lição: Deus proveu no deserto maná para todas as pessoas. Tinha maná para todos os membros da família, comida para todo mundo. Porque há um sentido lógico nisso. O pão que alimenta o pai não mata a fome do filho. O pão que alimenta o pai não mata a fome do filho. Imagina se você ouvisse que uma família de vizinhos seus estão tendo o seguinte procedimento: é um casal e 2 crianças. E você descobre que eles estão tendo o seguinte hábito: eles colocam a mesa para comer, todos se sentam à mesa, mas só os pais comem. Não dão comida para as crianças, só os pais comem na frente das crianças. E você ia dizer: não, isso aí não é possível, é verdade. Aí você vai conversar com a pessoa, ver se é isso mesmo, tirar satisfação, denunciar, fazer alguma coisa. Você já pensa que isso é um absurdo. E aí você vai conversar com o pai da família e ele diz: não, é isso mesmo. Aí na nossa casa é assim, só nós comemos. A gente põe a mesa, todo mundo senta ali, mas quem come comida mesmo sou eu e a esposa. As crianças ficam só nos olhando. Mas como assim? Não, as crianças não precisam comer. Essas crianças não trabalham, só ficam em casa. Quem precisa de energia sou eu, que trabalho fora, é a esposa que cuida da casa, cuida dos filhos. Nós precisamos de energia. Nossos filhos, só de nos olharem comer, já serão alimentados e estará tudo certo com eles. O que você faria se soubesse de uma história assim e conversasse com alguém assim? Um dia eu fiz esse sermão numa igreja no interior aqui do Rio Grande, e é uma pergunta retórica, é só para pensar, não é? Mas um gauchão assim não se aguentou no fundo da igreja e disse: eu dava uma tunda de laço nesse vivente. E acho que merecia mesmo, né? É um absurdo alguém pensar assim. Se por algum motivo há escassez de comida, falta de alimento, falta de dinheiro, falta de qualquer coisa, e há uma situação assim, quem é que iria comer?
As crianças. Você dá comida para as crianças, os pais é que ficam sem comer. Os pais aguentam, as crianças não podem ficar sem comida. E se necessário for, os pais morrem pelos filhos. Mas nunca, em hipótese alguma, os pais comeriam e deixariam as crianças sem comer. É absurdo tal pensamento, quando se pensa no alimento físico. Mas, infelizmente, lamentavelmente, não é incomum encontrar esse pensamento dentro da igreja adventista, quando se trata do alimento espiritual. Ah, maná, chegou a hora do maná de novo? Assinar a lição? Tá bom, vou assinar a minha aqui, para mim. Vai querer também? A gente pode dividir, vamos fazer a mesma, não é? Porque é só passar o olho mesmo, dar uma lidinha, já não tem o estudo. Para as crianças, não, imagina, gastar esse dinheiro com as crianças. Essas crianças aqui, elas não vão nem ler, elas não dão bola. A gente faz assim, eles vão viver com a gente, eles vão conviver com a gente, eles vão nos ver estudando a Bíblia, vão aprender o que a gente ouve, eles vão assim crescer automaticamente, eles vão ser cristãos automáticos. E também no sábado a gente pode levá-la para a igreja, e lá na igreja a gente deixa na escolinha, e lá na escolinha a prof faz o trabalho, está tudo certo, não precisa lição. Aí o pastor vai falar, não, mas você precisa assinar, é importante. Pastor, o senhor não conhece meu moleque, esse moleque aqui é um atentado. Isso aí não arruma cama, isso aí não toma banho, isso aí não escova os dentes, isso aí não faz tema. Eu vou comprar a lição, vai ficar no pacote, não vai tocar na lição. O pão que alimenta o pai não mata a fome do filho. Às vezes a gente se acostuma com aquilo que está muito fácil para nós e que nós sempre vimos e parece natural, que a gente esquece de pensar quão bom é. E a lição da escola sabatina é uma bênção. A escola sabatina é uma estrutura tão abençoada na igreja adventista, que quando a gente pensa, a gente tem que ir de joelhos e agradecer a Deus. Começa com o rol do berço, lição da escola sabatina para ensinar bebês sobre Deus. Mas bebês não entendem nada e existe. E como que ela faz? Ela é preparada pedagogicamente para ensinar a Bíblia para a criança. Crianças pequenas gostam e aprendem por repetição. Quem tem criança pequena, ou lembra quando tinha criança pequena, sabe? A criança, quando escolhe uma música, é só aquela. O pai não aguenta mais, é aquela que ela gosta. A criança gosta e aprende por repetição. Quando é um videozinho, é aquele. Quando é um desenho, é aquele. A criança gosta e aprende por repetição. Aí a lição do rol do berço, ela pega uma historinha da Bíblia, e por um mês inteiro, 30 dias, todos os dias, a mãe ou o pai, quem faz o culto e a lição com a criança, conta a mesma história da Bíblia. 30 dias, a mesma história, as mesmas palavras, porque criança gosta e aprende por repetição. E eu lembro da minha pequena, quando ela gostava da história, e às vezes, assim, ali pela terceira semana, o pai já cansou daquela história, né? Mas e você contava a história, e ela saindo e falava, papai, conta de novo. Conto, vamos de novo. E aí você conta de novo, e mais uma vez, e quantos for. A criança, a lição é preparada para ensinar a Bíblia para a criança nessa fase. Depois vai para o jardim da infância, a partir de 4 anos de idade. E no jardim da infância, a criança ela está aprendendo a ter coordenação motora, recortar, pintar, ligar os pontos. Não sabe ler e escrever ainda, mas está aprendendo a coordenar a sua mão. É essa fase da vida. Então a lição, ela começa a já não ser uma por mês, mas uma por semana, porque a criança já começa a preferir uma variedade, embora não tão grande, mas variar um pouquinho mais, e tem atividades para fazer lúdicas, tem desenho para pintar, tem atividade para recortar, tem coisinhas, e vai ensinando a Bíblia. Depois a criança vai para os primários, que é quando na escola ela começa a ser alfabetizada. E aí a lição da escola sabatina, com uma linguagem bem simples, começa a levar a criança a ler. E a criança vai lendo a lição, vai lendo a Bíblia, e vai aprendendo assim numa linguagem muito simples. Aí vai para os juvenis, quando ela está avançando academicamente, está crescendo. Na escola ela está aprendendo a interpretação de texto, ela está aprendendo e se desenvolvendo mentalmente, e a lição então ela fica mais concentrada um pouco, ela já exige um pouquinho mais da criança, é preparada para ensinar a Bíblia para aquela faixa etária. Depois chega nos adolescentes, uma fase onde existem algumas dificuldades devido aos hormônios, à mudança de vida e tudo mais, então a lição toca nos temas principais, relevantes para essa faixa etária. Depois chega na lição dos jovens, que inclusive é uma nova lição, remodelada, não é mais a lição dos adultos, não é mais tipo lição dos adultos, agora é uma lição para os jovens, diferente, especial. O jovem tem que ter essa lição.
e depois chega na lição dos adultos. Mas você consegue ver a estrutura para todo mundo, porque o pão que alimenta o pai não mata a fome do filho. Quando você for assinar a lição da escola sabatina, quando você pegar o seu formulário, você deve pensar em todo mundo da sua casa e não se esquecer das crianças. A promessa de Deus é condicional. Ensina o teu filho no caminho que deve andar e depois, quando for velho, não vai se desviar. Mas se os pais não fizerem o dever de casa, se os pais, quando chegarem em casa, só quiserem saber de TV, de exercício físico, disso, daquilo, se os pais, quando chegarem em casa, quiserem saber apenas dos seus hobbies, dos seus gostos pessoais, ou se os pais, quando chegarem em casa, estiverem em casa só de corpo presente, mas estão só ligados nisso daqui e olhando o tempo todo, vão perder os seus filhos. O pão que alimenta o pai não mata a fome do filho. Assine, dedique tempo, estude e prepare o que é de mais precioso que você tem nessa terra para ir para o céu junto com você. Quarta lição, está ainda no verso 15 e 16. Essa é uma lição que às vezes passa despercebido quando você lê rápido. E a lição é a seguinte: o chefe da família é o responsável por prover o alimento espiritual para a família. E como é que nós chegamos a essa conclusão? Quando você olha a história do maná, embora o maná caísse para todas as pessoas, tivesse maná para as pessoas, para toda a família, não era toda a família que de manhã cedo ia colher o maná, não era assim que funcionava. Não amanhecia o dia assim, porque quando o sol raiava o maná derretia, então tinha que ir cedinho, de madrugadinha. Não amanhecia o dia e o pessoal levantava e falava: gente, chegou a hora, vamos lá, levanta, partiu colher maná, todo mundo, vamos lá. Não era assim que funcionava. O pai da família levantava, saía e colhia maná para toda a sua família. Tinha uma porção para cada membro da família, mas quem saía todos os dias para colher o maná era o pai da família. O chefe da família é o responsável por alimentar a família. Se a família está dentro daquele padrão, pai, mãe e filhos, o chefe da família é o pai. E homens, assumam o papel espiritual que vocês têm na casa de vocês, como pais, como sacerdotes, como pastores do lar. Essa responsabilidade é de vocês. Não fiquem esperando a mulher puxar as coisas de Deus. É você, homem. É você o responsável. Agora, por algum motivo, às vezes o homem não é adventista, ou a família não tem um pai, então a mãe assume esse papel. Na minha casa foi assim, meu pai morreu quando eu tinha 4 anos e minha mãe era pai e mãe. Ela ensinou tudo, me ensinou a dirigir quando eu tinha 12 anos, me botou num Fusca velho lá e largou num mato e falou, vai. E eu fui dando solavanco, aprendi, não é? Me ensinou a jogar bola, jogava bola comigo, acho que é por isso que eu jogo mal, né? Porque não tinha assim uma boa professora, ela se esforçava, mas convenhamos, né? E, né, pastor Ilhato? Agora tudo fez sentido, né? Mas ela assumia a responsabilidade, se não tem o pai é a mãe que assume, e se não tem o pai e a mãe é o irmão mais velho. Quem é o líder da família? Quem é o chefe da família? Ele é o responsável por prover alimento espiritual. E aí eu sei de uma coisa, tem muita coisa para um chefe de família prover. Tem que prover alimento, moradia, roupa, estudo, remédio. A lista é grande. Onde é que a gente vai colocar a lição da escola sabatina? Onde é que a gente vai colocar projeto Maná? Na nossa lista de tudo que tem que prover, os homens já estão assim, ó, com os ombros para baixo, encurvados de tanta coisa. Onde é que eu vou colocar mais isso? Você vai colocar no primeiro lugar da sua lista, no topo. São as coisas de Deus, é mais importante do que tudo. Você sabe quanto custa uma lição da escola sabatina? Ela custa aproximadamente 12 centavos por dia. Um pão francês nos mercados que ficam em volta da igreja de Iguatemi não sai por menos que 70 centavos, um pão francês. Então, uma lição da escola sabatina, você pode cortar o pão assim, ó, na metade, e essa metade cortar em 3 pedaços é o valor de um pedacinho. Não sustentaria ninguém fisicamente. A questão não é o preço, a questão é a prioridade. Agora, mais importante do que
você dá um tênis novo para o seu filho, é você assinar a lição da escola sabatina. Mais importante do que um celular moderno é a lição da escola sabatina. Mais importante do que um pacote de dados super veloz para o seu filho poder fazer tudo o que quer, é a lição da escola sabatina. Mais importante do que uma pizza, do que um X, do que sei lá o quê, que a família quer num momento de descontração e de união, de alegria, de celebração, comer fora ou fazer um passeio. Isso é bom? Claro que é bom. Podemos fazer, mas mais importante do que isso é a lição da escola sabatina. Se tivermos que escolher alguma coisa, a lição deve ser a prioridade, e o chefe da família é o responsável por isso. Cabe ao chefe, precisa assumir o seu papel, se levantar como líder da casa e prover o alimento espiritual. O deserto nos ensina que o pai da família, o chefe da casa, provia o alimento espiritual para a sua casa. E a última lição tem a ver com uma pergunta. Até quando? Até quando nós vamos ter que falar de Projeto Maná? Até quando? Todo ano, quando chega esse período de metade de agosto, início de setembro, vem para as igrejas. Muda a fotografia aqui da frente, mas é sempre a mesma coisa, não é? Refazer a lição da escola sabatina. Fazer a assinatura, renovar a assinatura, fazer a assinatura nova, assinatura de presente, Projeto Maná. Aí o pastor se levanta, aí o departamental se levanta, aí o ancião se levanta, aí o professor da escola sabatina se levanta, aí no WhatsApp você recebe, aí todo mundo faz uma concentração, uma força total, dizendo assine a lição da escola sabatina, tenha a lição da escola sabatina, estude a Bíblia, tenha o seu maná. Pergunto para você, até quando vai esse negócio? Verso 35 nos dá a resposta. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Sabe até quando nós teremos que nos preocupar com o Projeto Maná, com lição da escola sabatina, com o estudo diário da Bíblia? Sabe até quando? Até entrarmos em Canaã. Quando nós entrarmos em Canaã, na Canaã celestial, no reino eterno de Deus, no reino da glória, no céu, lá não vai mais precisar disso. No céu não vai mais ter lição da escola sabatina. No céu não vai mais ter nem sequer a Bíblia, não vai precisar, porque no céu nós vamos nos relacionar, aprender e nos aprofundar no conhecimento de Deus através do relacionamento íntimo, olho a olho, face a face, é assim que vai ser o céu. E nós vamos ter a eternidade inteira para aprender mais e mais sobre o nosso maravilhoso e tremendo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas enquanto nós não estamos no céu, enquanto nós não entrarmos em Canaã celestial, enquanto nós estivermos caminhando nesse árido deserto desse mundo, ano após ano, nós precisamos prover o maná espiritual para a nossa família. Então eu quero estimular você para que, em nome do Senhor Jesus, tome o seu folder hoje, ou no sábado, ou no domingo, no dia que for, e quando o pastor da igreja chegar e falar, irmãos, hoje nós vamos estar aqui, nós vamos fazer um mutirão, e nós estamos aqui com uma maquininha de cartão para facilitar, para cobrar, enfim, para fazer o pagamento, você venha, você faça, você assine e você garanta o alimento espiritual para você e para toda a sua família. Pense no Projeto Maná como um presente também. Você pode presentear alguma pessoa, um sobrinho, um afilhado, um tio, um parente, uma criança. Se você olhar o preço de uma assinatura, é o preço de um presente que você compra aí, uma camiseta, uma calça, um boné, uma coisa, é o preço de uma lição da escola sabatina. E você pode fazer e presentear. Você pode ajudar uma pessoa carente que não tem condições. E a nossa associação, ela ainda tem um incentivo especial. A cada 5 assinaturas que a igreja faz, a associação dá uma assinatura de presente, para a igreja ter durante o ano, para fazer evangelismo, para dar para quem se batiza, ou talvez para ajudar uma família carente. Então, uma igreja do tamanho do Iguatemi tem condições de fazer muitíssimas assinaturas. Todos os membros aqui têm que ter a assinatura. Vocês que estão aqui, vocês que nos escutam pela internet também. E se você está vendo alguém que não está e tem o número do WhatsApp, manda uma mensagem para essa pessoa e diz, você já assinou? É o momento, nós temos que nos assinar, nós temos que assinar e garantir o nosso Projeto Maná. Em nome de Jesus, eu apelo para que você coloque a palavra de Deus no devido lugar na sua vida. Alimente-se dela todo dia, alimente toda a sua família e que isso possa reforçar e enaltecer a tua fé até você entrar em Canaã. Quantos nessa noite gostariam de se colocar em pé,
firmando mais uma vez um compromisso com Deus e com a sua palavra, de todos os dias buscar a palavra de Deus, cada dia, cada um, cada manhã. Se essa é a sua decisão, reafirmar esse desejo de busca constante de Deus, eu convido você a se colocar em pé nesse momento, mostrando para Deus, mostrando para os irmãos, para os anjos que aqui estão, o seu posicionamento e a sua decisão. Vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado porque estudamos a Tua palavra e podemos aprender lições preciosas do deserto, do passado, para a nossa vida hoje. Ajuda-nos a colocar a Tua palavra no devido lugar na nossa vida, o primeiro e o mais importante lugar. Ajude, ó Deus, para que nós tenhamos também apetite espiritual, desejo, vontade, sede da Tua palavra. Nós temos ela com muita facilidade, louvamos ao Senhor por isso. Mas nós pedimos que o Senhor nos dê vontade para nós e para toda a nossa família. E que assim nós possamos crescer e nos aprimorar e aprender cada vez mais e mais à medida que nos aproximamos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que muito em breve possamos entrar em Canaã celestial. E ali sim, para todo sempre, viver ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite.